gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim, e aqui estou eu voltando com a playlist de sexta-feira aqui do canal. Eu tive um problema com o meu notebook e ficou aí um intervalo de dias sem vídeos novos aqui no canal. Eu precisei formatar o meu notebook e perdi vários vídeos e esse é um deles. Olha a chuvarada, gente, que coisa esse vídeo. Quando eu comecei a pensar em fazer um vídeo sobre o Torino Futebol Clube, era porque essa história o Babisco me contava em várias ocasiões, em vários momentos diferentes. Ele falou sobre a tragédia de Superga. Eu devo estar falando errado, né? Porque eu não fui muito bem nas minhas aulas de italiano. Mas ao mesmo tempo que eu tinha vontade de trazer esse assunto aqui para o canal, eu pensava que quem devia ter contado essa história era ele. Então, de repente, sem eu ter feito nenhuma pesquisa, nem mesmo tendo falado sobre o Torino perto dos celulares, porque tem essa teoria dos microfones dos celulares, né? Mesmo eu não tendo procurado nada sobre o Torino, me veio uma notificação exatamente sobre esse assunto e eu pensei, é um sinal, eu devo fazer esse vídeo mesmo. Antes de começar a contar a história, eu peço para vocês que por favor me sigam também lá no Instagram, que é @luvegalu. E se tu gosta desse tipo de vídeo que trata sobre mistérios, crimes, estrelas de Hollywood, histórias de superação, já se inscreve que esse é o tema dos vídeos de todas as sextas-feiras aqui no canal. E hoje eu vou falar para vocês do Torino Futebol Clube, que é um clube de futebol italiano. Ele foi um grande clube com grandes vitórias e ele era chamado de Gran Torino, ou Gran Toro, que é touro, né? E o Gran Torino, mais uma vez, eu não fui muito bem nas minhas aulas de italiano, então me perdoem quando eu não tiver uma pronúncia correta. O Torino tem a sua sede em Turim, capital de Piemonte. Foi fundado em 6 de dezembro de 1906. Tem 113 anos e o seu principal rival é a Juventus e a sua cor é grená, por isso que eu tô com essa blusa aqui dessa cor. Na temporada de 1927-1928, o Torino conquista o seu primeiro scudetto, que eu acho que seria a taça hoje em dia, que a gente fala, né? E ao sagrar-se campeão do campeonato italiano. Mais uma vez aqui falando, a minha professora de italiano, que era italiana, ela dizia que eu tinha uma dificuldade, tenho pelo jeito até hoje, de pronunciar essas palavras iniciadas por S. Que eu ponho um I antes, né? Tipo, eu acabei de falar scudetto, não é scudetto, eu não consigo. O Torino é o 5º maior campeão nacional, com 7 títulos do campeonato italiano e 5 da Copa Itália. E guardem bem esses números, que irá ajudar vocês a entender melhor o quão grandioso era o Torino e o quanto essa tragédia impactou o clube e toda a Itália. O Torino já teve uma das maiores equipes da história da Europa. Foi a base da seleção italiana. Dos 11 jogadores em campo em 1947 contra a Hungria, apenas um, o goleiro, não era do Toro. O clube dominou o futebol da Itália na década de 40, conquistando 5 campeonatos italianos. Lembram dos números que eu acabei de dar para vocês? E tendo feito 408 gols, 97 sendo marcados pelo seu capitão Valentino Mazzola em 5 temporadas. Teve outros artigos onde eu encontrei que foram 483 gols nessas 5 temporadas, com apenas 105 gols sofridos. O clube era fantástico. E o time base, eu já vou me desculpando pela pronúncia, era Aldo Ballarin, Danilo Martelli, Dino Ballarin, Eusébio Castigliano, Enzo Loic, Franco Ossola, Giuseppe Grezar, Guglielmo Gabetto, Julius Skubert, Mário Rigamonti, Milo Bignorni,
Piero Operto, Romero Mente, Rubens Fadini, Rudiero Grava, Virgílio Maroso, Valério Battigalupo e Valentino Mazzola. Em 27 de janeiro de 1949, teve um amistoso entre as seleções da Itália e de Portugal, que teve o resultado de 4-1 para a Itália. E esse amistoso promoveu o encontro entre os dois capitães, Francisco Ferreira, de Portugal, que também era o capitão do Benfica, com o Valentino Mazzola, que era o capitão da seleção italiana e também do Torino. Então o Ferreira acordou um amistoso entre o Benfica e o Torino para uma partida assim de celebração, já que ele, o Francisco Ferreira, estava se aposentando. Como era fim de temporada, o presidente do Torino, Ferruccio Novo, ficou assim meio de pé atrás de confirmar esse amistoso, mas como o Torino já tinha vencido o campeonato com umas rodadas de antecedência, quando finalmente o Torino conseguiu o resultado que garantiria o título, então o Ferruccio Novo acabou cedendo e marcou esse amistoso para o dia 3 de maio de 1949 a ser disputado em Portugal, já que era uma festa lá do Benfica em homenagem ao Ferreira. O jogo aconteceria no Estádio Nacional do Jamor. E agora, para contextualizar o momento vivido pela Itália, assim, devastada pela Segunda Guerra Mundial, a Itália via no futebol um refúgio para suas frustrações e tristezas. Mais do que isso, era este o grande motivo de alegria de milhares de pessoas que se viam à beira da devastação causada pela fome e a falta de perspectiva com o futuro. E no meio disso tudo, o Torino era uma equipe diferenciada porque fazia um jogo ofensivo. E esses jogadores, esses atletas, eram os heróis de uma nação. O dia da partida chega, o Torino viaja para Portugal. A partida acaba com a vitória do Benfica por 4-3, mas isso em nada afetou o clima de camaradagem entre as duas equipes. Tanto que teve um jantar depois da partida, que contou com toda a equipe, tanto do Torino quanto do Benfica, e até assim figurões da política. E nesse jantar ficou acordado mais um amistoso que ocorreria em 19 de julho se não fosse a tragédia de Superga. O embarque de regresso à Itália se deu na manhã seguinte, aproximadamente às 10 da manhã. Às 13 horas da tarde, o trimotor G212 aterriza em Barcelona para reabastecer e então segue para Turim. Então, 4 horas depois, quando eles já estavam chegando, um intenso nevoeiro obriga o avião a descer para poder ter uma visibilidade para poder iniciar a aterrissagem. A visibilidade horizontal estava abaixo dos 40 metros. Com isso, o piloto Pierluigi Meroni, às 16 horas e 59 minutos, avisa a torre local de controle que estava iniciando procedimentos de aproximação visual para realizar a aterrissagem. Durante as manobras, a aeronave desceu perigosamente e às 17 horas e 5 minutos o avião choca-se com uma das torres da Catedral de Superga, matando todos que estavam a bordo. Em um artigo eu encontrei a informação que eram 42 pessoas a bordo, em outro 31. Estavam no avião jogadores, comissão técnica, dirigentes, jornalistas e a tripulação. O que o Babisco contava dessa história estava mais focado em como essa tragédia afetou a Itália e o mundo inteiro, como foi a comoção do povo italiano, a tristeza, e nisso eu encontrei poucos detalhes nos artigos que eu pesquisei. Então eu não vou contar para vocês os detalhes que o Babisco
contava e não estão nesses artigos. Eu acredito no Babisco, tenho certeza que foi do jeito que ele contou, mas como eu não encontrei artigos contando essa parte da história, eu vou deixar de fora para proteger ele mesmo, porque sempre vai vir um espírito de porco dizer, não é verdade, porque não tá no artigo tal. Então, vou me poupar. Na Itália, muitos falam que apenas o céu conseguiu parar esse time, que nenhuma equipe, nenhum adversário conseguiu segurá-los. Gente, isso é muito forte. No dia do funeral, se não me engano, foi 2 dias depois da tragédia, quase 1 milhão de pessoas saíram às ruas. Quase 500 mil de pessoas se dirigiram a Turim em procissão para homenagear e se despedir dos atletas. Em meio de muita tristeza, muitas lágrimas e muitas flores. Isso o Babisco falava muito mesmo da quantidade impressionante de flores pelas ruas de Turim. Muitas flores para os atletas. O jornalista e historiador italiano Ido Montanelli, no dia 6 de maio de 1949, disse: os heróis permanecem imortais nos olhos dos que acreditam neles, e assim as crianças acreditarão que o Torino não morreu, só está ausente. E na minha percepção, essa frase descreve muito bem o sentimento de luto, um dos aspectos do luto, sobre apenas estar ausente. O que faz eu ficar pensando muito nesse caso também é que o triste de tudo isso é que o Torino só fez essa viagem porque eles empataram com um outro clube, que eu não tô lembrando agora o nome, eu vou deixar a informação aqui. E nesse empate eles garantiram a vitória do campeonato. Então eles, a gente, né, já é campeão, podemos viajar e fazer um amistoso. E então isso faz eu pensar quantas vezes as coisas dão errado e a gente não consegue fazer um passeio, uma viagem, não consegue alguma coisa. E a gente fica triste, fica frustrado, reclama e não faz ideia de que naquele momento ali a gente pode ter sido poupado, pode ter recebido um livramento e nem ficar sabendo. E para jogar as últimas partidas do campeonato, o Torino escalou o seu time juvenil. E em solidariedade, todos os outros clubes também escalaram seus juvenis e no final o Torino recebeu o título. E isso fez eu pensar também assim na solidariedade, na dor que era também para os outros clubes perder aqueles atletas. Foi realmente uma tragédia que afetou toda a Itália, todos os italianos, e isso afetou muito o clube, o Torino, que jamais voltou a ser tão grandioso. E só voltou a conquistar um campeonato em 1976, de 49 a 76. Sempre também tem aquelas histórias dos que conseguiram escapar de uma tragédia, e tem essa história também aqui. Gente, vou deixar o nome dele aqui. Que não foi nessa viagem porque ele tinha uma lesão no joelho e também a esposa estava grávida do primeiro filho do casal e prestes a dar à luz. Outro jogador também do Torino que não foi nessa viagem foi Lidi Giuliano, porque ele era um jogador recém-saído da categoria de base e não conseguiu tirar o seu passaporte a tempo para fazer a viagem. Outro caso interessante é do craque húngaro László Kubala, que foi convidado... que foi convidado pelo Torino para fazer parte ali da equipe que ia disputar, jogar o amistoso pelo Torino, e ele já tinha aceitado e só não foi porque o filho dele adoeceu. Mais uma daquelas coisas que a gente pensa, por que está acontecendo, e de repente acontece para evitar algo ainda maior. E a tragédia de Superga ainda é muito forte nos italianos, tanto que esse ano
todos os anos tem homenagens aos atletas e esse ano em particular também teve, mesmo com pandemia e quarentena, o prefeito de Turim fez questão de ir lá depositar flores e homenagear os atletas. Essa tragédia não impactou apenas os italianos, mas o mundo inteiro, tanto que impactou muito fortemente o meu pai, que sempre me contava sobre quão comovente foi o funeral, a reação dos italianos e do quão grandiosa era essa equipe, que só tinha craques, o quão magníficos eram esses jogadores. Isso marcou muito uma geração e eu, claro, já tinha ouvido muito falar do Torino através do meu pai, que sempre contava essa história. E eu pergunto para vocês conheciam o Torino Futebol Clube, a história da tragédia de Superga? Deixem aí nos comentários, e se vocês têm sugestões de vídeos para essa playlist aqui de sexta-feira ou qualquer outra, deixem nos comentários que eu vou ficar muito feliz em gravar os vídeos para vocês. Muito obrigada por terem assistido este vídeo até aqui. Quem assistiu o vídeo até aqui, deixe um emoji de flor. Fiquem todos com Deus, beijinhos, se mantenham saudáveis e até o próximo vídeo. Amanhã tem vídeo de vlog.